Durante décadas, você ouviu histórias sobre criaturas bizarras exibidas em circos como se fossem provas vivas de que o impossível caminhava entre nós. Mas a verdade, aquela que sempre incomodou, e que você, no fundo, já desconfiava, é que muitas dessas aberrações nunca existiram. Elas eram produtos de engenharia improvisada, ilusões montadas peça por peça para enganar uma multidão faminta por espanto. E é justamente aqui que tudo fica ainda mais desconfortável. Quanto mais grotesca a criatura, maior era a mentira por trás dela. Se essa revelação já te acende um alerta, comente aí. Sempre desconfiei. A versão oficial da época dizia que os circos apenas mostravam o extraordinário, quase como uma celebração da diversidade humana. Mas a análise histórica revela algo bem diferente, uma indústria inteira operando com a mesma lógica das grandes falsificações. E talvez o caso mais emblemático seja o da chamada Mulher-Sereia, exibida em meados do século XIX como se fosse uma prova irrefutável de que criaturas híbridas habitavam as profundezas do oceano. O que o público não sabia, e o que raramente se dizia, é que aquela figura era construída a partir de restos de animais costurados artesanalmente, endurecidos com resina e pintados à mão para simular pele humana ressecada. Era grotesco o suficiente para parecer real, e absurdo demais para ser questionado. A verdade escondida por trás desses espetáculos é que os responsáveis conheciam cada detalhe anatômico que precisava ser exagerado, torcido ou manipulado para convencer. A cabeça era esculpida para criar a impressão de humanidade, o tronco, deformado de propósito, e a cauda, extraída de peixes grandes e remodelada até parecer algo impossível de catalogar. Tudo isso iluminado por lamparinas que escondiam imperfeições e criavam sombras estratégicas. O público não recebia uma criatura, recebia uma narrativa. E é aqui que surge a reflexão que poucos gostam de fazer. A fraude não funcionava porque era perfeita, ela funcionava porque era perturbadora. Quanto mais estranha, mais fácil acreditar. E quanto mais acreditavam, mais esses circos lucravam com a ingenuidade de quem buscava respostas em lugares errados. Se, enquanto escuta isso, você sente aquela sensação de eu sabia que tinha algo errado, então aproveita e deixa o like, não pelo algoritmo, mas porque esse tipo de investigação só faz sentido quando encontra quem enxerga além da superfície. Apesar do que os registros oficiais insistiam em afirmar, de que o público via o que queria ver, a investigação histórica mostra que os circos dominavam uma ciência bem mais sofisticada do que se imagina, a ciência da percepção. Cada detalhe da apresentação era calculado para manipular o que o espectador acreditava estar testemunhando. Não era preciso construir um monstro perfeito, bastava conduzir o olhar para longe das falhas e aproximá-lo das partes convencíveis. E esse método, que muitos chamariam hoje de engenharia psicológica, explica por que tantas pessoas juravam ter visto seres impossíveis sem jamais questionar. O truque começava antes mesmo do público entrar na tenda. Cartazes exagerados, relatos de testemunhas, rumores espalhados por funcionários infiltrados, tudo alimentava uma expectativa que não precisava ser verdadeira, apenas intensa. A mente, pressionada pela antecipação, preenchia as lacunas. Quando finalmente viam a criatura, o cérebro já havia decidido que era real, e esse é um ponto crucial para entender por que tantas fraudes prosperaram. Dentro do picadeiro, o ambiente fazia o resto. A pouca luz escondia costuras, tintas e inconsistências anatômicas. Movimentos lentos, muitas vezes executados por marionetistas posicionados atrás de cortinas, criavam a impressão de vida. E, em alguns casos, um odor proposital, misto de peixe, verniz e fumaça, adicionava um elemento visceral que reforçava a ilusão. O público acreditava não porque via, mas porque sentia. O que a história nos esconde é que a fraude não era apenas visual, era uma experiência completa, desenhada para envolver o espectador em todos os sentidos. E quanto mais intensa a imersão, mais fácil era aceitar o absurdo como fato. A fronteira entre realidade e espetáculo desaparecia, e era exatamente assim que eles queriam. A versão oficial do passado descrevia os circos como palcos de maravilhas, mas documentos e relatos preservados revelam algo muito mais sofisticado, uma verdadeira indústria de criação de criaturas. E talvez nenhum exemplo seja tão simbólico quanto o caso do Homem-Elefante Falso, apresentado em algumas companhias itinerantes décadas antes da figura real de Joseph Merrick se tornar conhecida. Esse personagem não era uma pessoa com deformidades, mas sim um híbrido grotesco produzido a partir de máscaras de couro tratadas, próteses de madeira e camadas de tecido rígido que simulavam uma pele espessa e enrugada.
O truque era tão convincente que muitas pessoas acreditavam estar diante de um ser humano que desafiava qualquer lógica médica. A engenharia por trás desse tipo de fraude era cuidadosamente calculada. O ator escolhido costumava ser alguém de baixa estatura e estrutura física flexível, capaz de se mover de formas que sugeriam sofrimento contínuo. Os circos exploravam esse gesto corporal como parte fundamental da ilusão. A respiração ofegante, os movimentos lentos, a postura curvada, nada era natural. Tudo era ensaiado repetidas vezes para reforçar a narrativa de dor e anomalia. E era exatamente essa composição emocional que tornava o truque tão poderoso. Não bastava parecer uma aberração, era preciso transmitir vulnerabilidade. A iluminação trabalhava como cúmplice silenciosa. Lanternas posicionadas de forma estratégica criavam sombras profundas que aumentavam ainda mais o impacto visual das falsas deformidades. O público via apenas fragmentos, um rosto distorcido, uma silhueta irregular, uma pele artificial que parecia pulsar. E como sempre, a imaginação fazia o serviço final. Esse episódio nos lembra de algo essencial. Quando a intenção é manipular, a mentira não precisa ser perfeita, ela só precisa ser convincente o suficiente para preencher os medos e expectativas de quem assiste. E nesse terreno, os circos eram mestres absolutos. Apesar do que muitos acreditam hoje, a construção dessas criaturas não era improvisada, ela seguia uma espécie de manual técnico que circulava secretamente entre donos de circo e artesãos especializados. Esses documentos, raros, mas preservados em arquivos pessoais, revelam técnicas surpreendentemente avançadas para a época. Um dos métodos mais usados era a taxidermia híbrida. Partes de animais diferentes eram combinadas para formar algo que sugerisse humanidade sem realmente imitá-la. A intenção nunca foi reproduzir um ser real, mas provocar estranhamento suficiente para paralisar o julgamento do espectador. A pele artificial, por exemplo, era criada a partir de couro de cabra ou porco, tratado com cal e resinas vegetais para adquirir uma textura irregular e ressecada. Depois, os artesãos aplicavam camadas de tinta orgânica misturada com fuligem, criando tonalidades que imitavam doenças graves, queimaduras ou mutações inexistentes. O resultado era perturbador, em luz baixa, quase impossível de distinguir do tecido humano. E é exatamente aqui que fica claro o quanto havia de engenharia nesse suposto bizarro natural. Outro truque comum era o uso de articulações falsas. Peças de madeira ou metal eram colocadas sob costuras profundas para alterar a postura do ator ou manipular a posição de membros, simulando deformidades extremas. Os movimentos desajeitados que o público interpretava como sofrimento eram, na verdade, o efeito prático dessas estruturas internas. Quanto mais doloroso parecia, mais convincente era a fraude. E não podemos ignorar um detalhe essencial: o controle do ambiente. O cenário apertado, o cheiro forte de animais, a fumaça das lamparinas, tudo fazia parte de um teatro que dificultava qualquer análise racional. O espectador era guiado para sentir, não para questionar. E nesse terreno, a ilusão prosperava com facilidade. A análise psicológica dos espectadores da época revela um ponto que quase nunca aparece nos relatos oficiais: o impacto emocional profundo que essas apresentações causavam nas pessoas comuns. Para muitos, ver uma aberração viva era um choque que ficava gravado por décadas. E, curiosamente, é justamente esse impacto que ajudava a perpetuar a fraude. Quando a emoção é intensa o suficiente, a memória se torna uma aliada da mentira. O espectador saía do circo não só convencido de que havia visto algo impossível, mas também responsável por espalhar a história, reforçando a reputação do espetáculo sem perceber que era parte da engrenagem da manipulação. A psicologia explica isso como ancoragem emocional. Quanto mais forte a sensação, maior a resistência em aceitar uma explicação racional posterior. Assim, mesmo quando médicos, jornalistas ou investigadores tentavam desmascarar determinados casos, havia sempre uma parcela do público que rejeitava a verdade. Não porque era ingênuo, mas porque admitir o engano significava confrontar a própria memória. E esse é um confronto doloroso demais para muitos. Além disso, os circos exploravam um sentimento que conhecemos muito bem até hoje: a fascinação pelo estranho. A ideia de ver com os próprios olhos alimentava um tipo de orgulho silencioso. O espectador se sentia parte de um seleto grupo que testemunhava algo proibido, oculto, quase proibitivo. Essa sensação de exclusividade era um dos pilares mais poderosos da ilusão. Afinal, quando você acredita ter acesso a um segredo, sua tendência é defendê-lo, não questioná-lo.
O que a história raramente admite é que essas fraudes não enganavam apenas por serem bem construídas. Elas funcionavam porque dialogavam diretamente com as emoções humanas mais profundas. E é nesse território nebuloso que a verdade costuma desaparecer com mais facilidade. A investigação dos bastidores desses espetáculos mostra um detalhe incômodo que dificilmente é mencionado na versão oficial. Muitos dos casos impossíveis só começaram a ruir quando estudiosos, fotógrafos e médicos passaram a examinar o que realmente havia por trás dos panos. E é curioso perceber como, em praticamente todos os relatos, a descoberta da fraude não veio por um erro grotesco, mas por pequenas inconsistências que alguém mais atento finalmente decidiu questionar. Em um dos episódios mais emblemáticos, um naturalista percebeu que a textura da suposta pele de uma criatura reptiliana humana lembrava muito mais o padrão irregular do couro tratado do que qualquer tecido vivo. Bastou essa observação para que toda a farsa começasse a desmoronar. Com o avanço das tecnologias de registro e análise, ficou ainda mais difícil sustentar essas narrativas. Fotografias de alta resolução, exames anatômicos e comparações com espécies reais escancararam aquilo que durante décadas foi protegido pelo véu da escuridão das tendas. As costuras começaram a aparecer, literalmente. Em alguns casos, partes internas das criaturas eram compostas por materiais surpreendentes. Serragem, fibras vegetais, metais enferrujados, tudo organizado de maneira improvisada, mas visualmente eficiente. O objetivo nunca foi criar algo funcional, era apenas sustentar a ilusão pelo tempo necessário para faturar. E o mais revelador é que, quando confrontados, muitos donos de circo não negavam abertamente. Desviavam, se esquivavam, alegavam tradição, liberdade artística, interpretações culturais. A verdade só aparecia quando uma fraude se tornava grande demais para ser escondida. E esse padrão revela algo importante. A fraude nunca foi acidente, brincadeira ou mal-entendido. Ela era estratégia, planejada, repetida e lucrativa. Essa fase de revelações mostra que, para quem sabe observar, a verdade sempre esteve ali. Faltava apenas coragem para encarar o que ela significava. Olhando para tudo isso com a distância do tempo, fica claro que essas fraudes circenses não sobreviveram apenas pela habilidade artesanal dos criadores ou pela fragilidade das tecnologias da época. Elas prosperaram porque tocavam em algo muito mais profundo. A necessidade humana de acreditar no extraordinário. A versão oficial dizia que eram apenas entretenimento, mas a verdade oculta é que esses espetáculos funcionavam como válvulas de escape para um mundo que, naquela época, oferecia poucas surpresas. Ver uma aberração, mesmo que inventada, era uma forma de experimentar o impossível sem desafiar a ordem natural das coisas. A psicologia descreve esse fenômeno como sensação de raridade. Quando o mundo se apresenta de forma repetitiva e previsível, qualquer ruptura da normalidade se torna irresistível. E os circos sabiam explorar isso com maestria. Eles não vendiam criaturas, vendiam momentos de suspensão da realidade. O público queria acreditar, não por ingenuidade, mas por desejo. O extraordinário dá sentido ao comum, o impossível dá sabor ao cotidiano. E, nesse ponto, a fraude encontrava terreno fértil. Mas há uma camada ainda mais interessante, a conveniência do engano. Para muitos espectadores, aceitar que aquelas criaturas eram reais não exigia esforço mental, bastava se entregar à narrativa oferecida. Questionar demandava coragem, incômodo, enfrentamento. E nem todos estão dispostos a lidar com a desconfortável possibilidade de terem sido manipulados. Por isso, as fraudes que hoje parecem óbvias foram, durante décadas, indiscutíveis. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial. A mentira só se mantém quando encontra uma necessidade emocional para existir. E nos circos do passado, essas necessidades eram abundantes. A fraude sobreviveu porque preenchia vazios, de mistério, de espanto, de explicação. E quando olhamos para isso com olhos calejados, percebemos que talvez a maior aberração não estivesse no palco, mas dentro de cada pessoa que escolheu acreditar. Quando reunimos todos esses casos, técnicas, fraudes e manipulações, algo se torna claro demais para ignorar. O verdadeiro espetáculo nunca esteve nas criaturas, mas no sistema que as criou. A indústria dos circos explorou medos, fascínios e lacunas da ciência para construir um mundo paralelo onde o impossível parecia rotineiro. E talvez o ponto mais importante seja justamente esse. Eles não enganaram o público porque eram brilhantes, mas porque compreenderam, muito antes da psicologia moderna, como funciona a mente humana diante do desconhecido.
Cada criatura bizarra, cada anúncio exagerado, cada sombra calculada, tudo fazia parte de uma engrenagem pensada para controlar percepções. E aqui está a revelação que valida o ceticismo de qualquer pessoa calejada: nada disso desapareceu. As técnicas mudaram, a tecnologia evoluiu, mas o princípio continua o mesmo. Ainda hoje, ilusões são vendidas como verdades, narrativas são montadas para gerar impacto, e muita gente aceita a versão oficial sem questionar. O que os circos do passado faziam com couro, resina e teatro, o mundo contemporâneo faz com edição, marketing e manipulação emocional. A forma mudou, o mecanismo, não. Por isso, entender essas fraudes históricas não é apenas olhar para o passado, é reconhecer padrões que ainda nos cercam. O público daquela época acreditava porque queria acreditar. E nós? Quantas aberrações modernas seguimos consumindo sem perceber? Se existe uma lição final, é simples e dura: quem não questiona vira plateia. Quem questiona, enxerga o palco inteiro. E nesse palco, a verdade raramente está onde apontam as luzes. Se essa investigação abriu sua visão sobre o que chamam de realidade, compartilhe este vídeo com alguém que também merece olhar o mundo com os olhos calejados. Porque conhecimento, quando exposto, não engana, ilumina.